Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e contamos com operações nos 5 continentes. Na América Latina, temos uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em nossas operações por 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as suas perguntas pelo chat ou solicitem a funcionalidade de levantar a mão para interagir com os nossos profissionais, que fica ao lado do nome de vocês. E aí a gente abre o áudio. Caso tenha interesse, no final do webinar também enviaremos um e-mail de agradecimento com todos os contatos da nossa equipe para que possam conversar. Esse evento ele será gravado e ele vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje o tema do nosso evento é visibilidade e governança para priorizar e otimizar a sua TI. Mês que vem a gente vê. A famosa procrastinação ficou para trás quando tudo mudou do dia para a noite. O que antes podia esperar, de repente já não pode mais. Os custos foram enxugados, os processos otimizados, então nos demos conta de que tinha bastante coisa para arrumar. Os equipamentos estavam obsoletos, também a gente tinha que ver a questão de compliance, end of life, end of support, contratos de suporte que estavam descasados, e no meio de tudo isso, o desafio era fazer tudo funcionar com alto desempenho. Nesse webinar, nós abordaremos a importância da visibilidade sobre os itens de rede e de segurança e como grandes empresas têm driblado desafios para manter milhares de itens de rede atualizados e otimizados. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente convida aqui o Robson Azevedo, que é gerente de Optimal Services na Logicalis, e o Thiago Seabra, que é supervisor de Optimal Services na Logicalis. Meninos, é com vocês. Obrigada. Obrigado, Joyce. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Robson Azevedo, como a Joyce bem colocou. Estou na Logicalis há 8 anos. Antes da Logicalis, passei por algumas empresas de grande porte no segmento de operadoras e posso afirmar toda a minha experiência que a governança sempre esteve presente em todas as minhas experiências profissionais, né? E na Logicalis não é diferente. Aqui a gente presta inúmeros serviços, tem muito contato com o cliente, muitas operações dos clientes, e a governança sempre é um tópico de discussão. E falar de governança é sempre um desafio, porque a governança é muito específico de operação, mas é um tema muito abrangente e complexo, porque ele envolve inúmeras camadas, né? Envolve inúmeros contextos quando a gente fala da gestão de TI. Desde o asset management até o controle KPIs dos indicadores e dos resultados que aquela operação vem gerando. Aqui na área de serviços, né, no Optimal Services, nós suportamos e administramos a TI de vários clientes, de todos os segmentos e tamanhos, seja na camada de data center ou de facilities, né, redes, segurança a nível de servidores e aplicações. E a governança é parte core de todo o nosso processo diário operacional para a gestão e para o suporte destes ambientes. É com a governança que a gente consegue medir a eficiência, medir os nossos resultados e conseguir cada vez mais ir aprimorando, ir melhorando e agregando novos serviços, novas soluções e qualidade para o que a gente presta de serviço e suporte aos nossos clientes. E o que a gente tem vivenciado, né? O que eu posso contar como experiência aí no dia a dia da operação, no dia a dia de muito contato com projetos, com novos contratos que vão chegando, novos due diligence, novos assessments, que
mesmo com toda a inovação tecnológica que a gente vem vivenciando, uma velocidade absurda como as coisas estão acontecendo, já estamos falando de IoT, já não é mais conversa de futuro, já é uma realidade, né? Cloud pública, enfim, todo este contexto de inovação, a gente ainda se depara muito com uma certa imaturidade de visibilidade dos ativos de TI dentro das organizações. A gente ainda encontra, projeto após projeto, sempre algum cenário de falta de conhecimento total da sua infraestrutura, falta de conhecimento total é, dos serviços que são existentes ali dentro do ambiente dos clientes, né? E aqui a gente vai abordar e vai discutir um pouco mais de como isso pode trazer riscos, né? O fato de você não fazer uma governança mais próxima, uma governança um pouco mais eficiente, e como também pode trazer alguns resultados muito positivos num planejamento estratégico ou evitar algum incidente que gere algum impacto ao negócio do cliente, o negócio, nosso próprio negócio dentro da nossa companhia, né? Então, o que eu queria mostrar, Thiago, você pode passar o slide? Como eu comentei, hoje a governança ela é muito mais complexa, né? Quando a gente fala, a gente usa aqui na Logicalis essa referência de casa de TI, uma analogia para mostrar todas as camadas que existem hoje dentro de uma estrutura corporativa de tecnologia, né? E inserindo já o contexto de cloud e de soluções de IoT. E fazer a governança de toda essa infraestrutura é um desafio. Existem inúmeras ferramentas, existem inúmeros serviços e soluções para executar esse tipo de solução, de governança, porém, só a ferramenta, ela não resolve todos os problemas. É importante ter uma análise, ter um trabalho próximo, e esse ambiente ele se torna muito complexo à medida que novas tecnologias vão chegando, novas soluções vão aparecendo. No final, a gente vai mostrar um relatório de um dos trabalhos que nós fazemos com os nossos clientes, que dá uma visibilidade bem bacana para uma tomada de ação, para uma tomada de decisão, abrangendo a camada de redes e segurança, né? Mas que ela se estende também, em algumas situações, para a camada de aplicações, servidores, infraestrutura básica de TI ali, e virtualização. Então, se a gente falar de um ambiente de segurança hoje, né, como é que a gente faz ali uma governança em cima do ambiente de segurança? Como é que, quais são os desafios, né? A segurança possui inúmeras plataformas, multi-vendors, né? Inúmeros fabricantes, inúmeras soluções, existe um amaranhado de produtos no mercado, né? Que, se não for bem gerido, traz muitos riscos ao negócio. Assim como a camada de conectividade ou de data center. Então, a casa de TI aqui mostra o quão complexo vem se tornando o dia a dia nosso, profissionais de TI, gestores de operações, em acompanhar a evolução da tecnologia, acompanhar as migrações ao qual as tecnologias estão passando, mas também de como manter aquilo que a gente conhece como on-premises, o bare metal, funcional, íntegro, e que traga resultado não só no que ele se dispõe a fazer na execução das aplicações, mas também numa questão financeira para a empresa, nos custos que aquilo pode gerar, pode economizar, ou naquilo que pode afetar. Então, a governança está inserida em todo este contexto do negócio do cliente, olhando a infraestrutura, né? E quando eu falei de riscos, né? O que a gente pode elencar de riscos quando a gente não tem uma governança próxima dentro da nossa infraestrutura tecnológica? Se a gente se deparar ali com uma aplicação rodando em cima de um sistema qual ele já encontra-se obsoleto, encontra-se
sem um suporte adequado, sem todas as funcionalidades ou todos os patches íntegros dentro da sua infraestrutura, isso pode acarretar numa indisponibilidade da sua solução, inesperada, sem prévio aviso, ao qual você pode sofrer um dano de negócio de grandes dimensões financeiras, de grande impacto visual para a sua companhia. Então, a não governança, a não gestão, o não conhecimento da infraestrutura tem nos mostrado dentro da operação nos últimos tempos que traz um risco muito grande para o negócio das empresas. E quando a gente fala de interoperabilidade dos ambientes, né? Hoje, as aplicações elas estão cada vez mais integradas. Então, a governança sobre todo este ambiente, ela precisa ser muito minuciosa no detalhe de uma documentação, no detalhe de um asset management, porque as aplicações estão se falando cada vez mais. Os ambientes são muito mais complexos no que tange a infraestrutura física com a estrutura cloud, que fala com algum produto de IoT que toma uma determinada decisão que impacta toda a infraestrutura. Então, as coisas estão cada vez mais conectadas e ainda há alguns gaps de governança que podem gerar grandes riscos no negócio ao cliente. Hoje, as plataformas cloud, né, as soluções mais recentes, na questão de redes, por exemplo, quando a gente fala de SD-WAN ou DNA Center, essas redes mais inteligentes, elas já vêm com uma camada de governança própria, que até então teria que ser feita nos ambientes com soluções apartadas, com gestão de ativo, com governança de processo. Hoje essas soluções já traz dentro da sua estrutura, dentro dos seus dashboards ali, dos seus painéis, uma governança mais visível aos usuários, àqueles profissionais que estão gerindo aquela infraestrutura. Porque se não houver uma governança, facilmente haverá problemas na infraestrutura. E os softwares hoje já estão fazendo esse tipo de governança nessas soluções mais recentes que a gente tem visto no mercado. Assim como nas clouds, né? A gente pegar um exemplo de Azure, existem inúmeros painéis onde você controla toda a sua infraestrutura com um clique, o que é muito mais complexo quando a gente tem uma infraestrutura física dentro de um data center. E principalmente no que se refere a custo, quando a gente vai para uma cloud, temos um impacto financeiro on time. Então, um desperdício de infraestrutura numa cloud é custo que está sendo pago ali mensalmente, anualmente, por falta de utilização. Isso a própria cloud já a Azure, a AWS ou a Google já oferece painéis que mostram essa vulnerabilidade na governança para que seja tomada uma ação. Mas quando a gente fala de infraestrutura on-premises, infraestrutura de data center, ter este controle apurado, ter uma rotina de análise, de entendimento das soluções, dos serviços, do que está permeando a nossa infraestrutura, ela é importante e resulta, se bem feita e bem analisada, em economias. É possível fazer o mesmo tipo de economia na questão de custo, de consumo de hardware, quando a gente fala de cloud, uma estrutura on-premise. Às vezes, um servidor está com 20% de sua capacidade, ele poderia comportar outras soluções ao invés de ter um novo servidor. Então, a governança, quando a gente tem uma visibilidade, consegue transformar todos os dados em algumas informações bem trabalhadas, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas e de bons resultados para a nossa companhia e para os nossos clientes. Então, o papel da governança tem como base prover informações para tomada de decisão. E só ter as informações
e as decisões, já minimiza riscos, gera economias, provê visibilidade para inovações tecnológicas, para renovações de infraestrutura, e o que a gente vê ainda é uma deficiência muito grande de conhecimento dentro da infraestrutura corporativa dos nossos clientes e de outros colegas que a gente tem conversado. Então, mas aí, essa introdução, falando um pouco mais de governança, em linhas gerais, conceitos aí, o próximo passo que a gente quer falar aqui, especificamente na governança, refere-se a asset management. Eu acho que o pontapé inicial para se fazer uma governança dentro de uma infraestrutura de TI é ter o gerenciamento dos seus dispositivos. Né? O asset management, que a gente vê ITIL em algumas referências aí de processos, o asset management ele é tão importante quanto a tomada de decisão que a gente vai ter lá na frente, porque um levantamento muito preciso, um conhecimento muito preciso de toda a infraestrutura que a gente possui dentro da nossa TI nos possibilita gerar as informações necessárias para a tomada de decisão. E por isso hoje nós vamos aqui trazer um modelo de um trabalho que a gente já faz há alguns anos de asset management focado na camada de network, segurança, que também se estende para a parte de aplicações, servidores, mas que tem nos dado muito resultado quando nós fazemos as apresentações, quando nós levamos o resultado para os nossos clientes do que aqueles dados extraídos da sua infraestrutura pode fornecer de informações para o seu dia a dia, para o seu projeto de inovação, para a sua defesa perante uma auditoria, para questões de compliance, para a sua defesa no investimento que precisa ser feito dentro da sua infraestrutura. E a gente considera um trabalho simples, na maior parte das vezes rápido, mas que muitas vezes os nossos clientes não têm tido esta visibilidade. Acho que por isso que esse tema chamou bastante atenção quando a Joyce e a Suelen veio falar conosco, porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia. A gente vivencia uma carência de informação da infraestrutura. Quando nós assumimos o suporte de um cliente, de um ambiente, de uma infraestrutura, nós temos o cuidado de fazer um assessment, entender como o negócio funciona, entender cada camada dentro daquela infraestrutura, como elas se conversam, né? Principalmente em ambientes onde a gente tem parte do contrato apenas naquela rede, naquela infraestrutura, a gente se preocupa em conhecer as soluções adjacentes que fazem uso daquilo. Porque se a gente não prestar, se a gente não tomar conta, fazer uma governança próxima daquela infraestrutura, daquele pedaço de infraestrutura que nós tomamos conta, aquilo pode afetar toda uma cadeia de prestação de serviço do nosso cliente. Né? Pode ser prestação de serviço ao usuário final, pode ser prestação de serviço para outras empresas, mas aquilo vai gerar um impacto de negócio, vai trazer uma visibilidade ruim, e além de um risco financeiro, enfim. Então, nós temos toda uma preocupação desse asset management, de conhecer essa infraestrutura, de sugerir as melhorias que são necessárias, de ajudar com as informações que obtemos para que a melhor decisão seja tomada para a estabilidade do ambiente, né, para minimizar riscos de compliance, né, de auditorias, de estar utilizando uma licença imprópria, né, ou que ela era própria num determinado momento e por conta de uma demanda passou a ser utilizada por uma outra finalidade e aquilo passa a ser um risco de compliance. Existem muitos cenários complexos dentro de uma governança para minimizar riscos nesse sentido. Então, eu vou pedir para o Thiago mostrar aí nos próximos slides um exemplo de um dos relatórios que nós fazemos, um modelo, com base em um assessment que realizamos nos nossos clientes, para ter um pouco mais de conhecimento, mostrar um pouco para o nosso cliente o cenário do ambiente dele, quais os riscos que ele está correndo, aonde a gente pode apresentar melhorias, aonde ele pode ter ganho,
né? Espero que vocês gostem aí do modelo e tragam perguntas e questionamentos ao final da nossa conversa aqui. Seabra, se quiser passar aí da sequência, fica à vontade. Beleza. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Pessoal, prazer, me chamo Thiago Seabra, eu sou supervisor na área de Optimal Services. E a gente vai mostrar aqui um exemplo de um dos relatórios que a gente tem possíveis de gerar aqui na Logicalis para o cliente final. Deixa eu passar aqui o assessment. Em primeiro lugar, a gente conversa com o cliente, mostra o que a gente vai conseguir gerar depois de fazer o assessment e conversando diretamente com a área técnica do cliente, a gente pega todas as redes que esse cliente tem dentro da empresa. Em alguns casos, o cliente não sabe exatamente quantos equipamentos ele tem, aonde estão, ele não tem esse controle total da rede dele. Então, a gente pega o range completo que o cliente possui e a ferramenta ela faz a coleta de tudo. Então, ela vai descobrir o que realmente existe na rede do cliente. Né? Aqui, você abra, só fazer um comentário e aí a gente vai conversando em cima dos slides, né? Aqui Sim, claro. Uma primeira conversa bem interessante que nós temos com o cliente, porque como não se tem uma visibilidade total da infraestrutura, não há uma governança, até no nível do asset management, a gente consegue, através só de redes que diz que existem dentro da sua infraestrutura, proporcionar um discover quase que completo dentro do ambiente do cliente, né? Não é um processo intrusivo, então não há uma preocupação de indisponibilidade, de impacto de lentidão. É um processo simples, né? É disponibilizado um agente dentro da infraestrutura do cliente, esse agente fica lá de posse do cliente, né? Que pode ser consultado depois alguns relatórios, enfim, mas o ponto aqui desse slide é que nós temos que fazer uma abordagem para justamente ter toda essa lista de IPs, com todos os seus limites ali dentro do range, para que discovery ocorra de uma forma mais completa possível. E esse é um trabalho que parece simples de se fazer, de se obter essas informações, mas às vezes depende de algumas reuniões, envolvimento com várias áreas dentro da infraestrutura do cliente, porque como eu comentei, né, a nossa casa de TI ela está crescendo cada vez mais novas soluções, novas tecnologias, e dentro das organizações isso também não fica concentrado em uma única área, né? Isso tem que ser pulverizado para que consiga ter um gerenciamento cada vez melhor, cada vez mais no detalhe fino ali. Então isso fica pulverizado dentro das organizações. E para que a gente consiga ter uma visão geral, é feito inúmeras conversas, inúmeros levantamentos prévios, né? Por isso que tem até uma tabelinha aqui de pendências, para que a gente consiga mapear todo o necessário, toda a necessidade que o cliente está colocando para nós no levantamento desse asset management da parte de rede. Pode seguir, Sebra. E além disso, a gente faz esse levantamento, mas o cliente, né, a imagem que fica lá no cliente, para a gente poder fazer esse discovery completo da rede, ele continua tendo acesso para até mesmo gerar relatórios em tempo real da rede dele, depois, né? Então, se ele for colocando novos equipamentos na rede, ele vai continuar tendo acesso e a governança total disso, né? Aqui a gente já tem uma análise da rede em um instante, né? A gente já tem aqui o que a gente consegue trazer depois que é feito o upload para o fornecedor de tudo que a gente está coletando do cliente. E a gente consegue fazer um baseline da rede dele de todos os tipos de equipamento que tem, né? A família de produtos e o tipo de tecnologia de cada área dele. Já quer fazer algum comentário, Robson? Daqui não. Não, aqui acho que ele
de imediato, quando a gente faz o assessment, ele já nos dá uma visão completa. Como eu falei, né? Esse é um exemplo de um assessment de asset management que a gente faz olhando a camada de redes, né? Então, muito foco Cisco, muitas soluções Cisco. E ele traz uma visão já imediata de famílias de produto e quantitativos daqueles itens, né? E que se você pegar um gestor ou um coordenador ali da área de suporte ou um analista mesmo, ele consegue facilmente identificar itens ali, ACE 4700, cara, esse produto já nem é fabricado mais. Então a gente já começa a ter, sem entrar no detalhe item a item, com uma visão rápida, né, de um instante, que é o que a gente chama aqui, identificar potenciais riscos. E quando a gente fala de um ACE, que é um balanceador de carga, esse cara deve estar suportando algum balanceamento de alguma aplicação provavelmente crítica para o negócio. E às vezes o cliente, né, esquece daquele produto, esquece daquela infraestrutura, porque está funcionando, nunca apresentou problema, enfim. E aqui ele dá uma visibilidade consolidada de todos os dispositivos, um baseline geral, que facilmente a gente já consegue, batendo o olho, o gestor da área batendo o olho, o time técnico da área batendo o olho, identificar potenciais riscos, né? Sem a gente passar para o próximo detalhe, que aí a gente traz mais detalhes item a item, com potenciais ofensores, mas aqui já é um momento crucial no resultado que este assessment traz e que parece simples, né? Pô, mas o cara não conhece ali, ele não sabe que ele tem um ACE, ele não sabe que ele tem ali uma telepresence, enfim, sabe, às vezes sabe que existe, sabe que tem, mas não no ponto de ser identificado como um ofensor, né? Algumas vezes ficam-se casos onde a pessoa nem tinha conhecimento da existência desse equipamento. Então, existem inúmeros cenários onde, quando nós apresentamos esses relatórios, esse slide já é um slide impactante logo no começo das nossas discussões para o cliente, pelo tamanho de itens, pelo quantitativo, e cada cliente tem uma análise em cima desse slide, seja pela quantidade, seja pela família do produto, que facilmente ele identifica como um ofensor, algo que já deveria ter sido migrado, enfim. Esse slide ele é muito legal na entrada da apresentação. Pode seguir, Sara. Aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente vai falar, que a gente apresenta para o cliente no relatório após o discovery e realizar toda a análise técnica em cima das informações, né? A gente tem a análise da cobertura, ciclo de vida, as versões de iOS e alguns alertas de segurança que foram identificados pela Cisco, no caso, nesse caso aqui, pela Cisco. Exatamente. Aqui Então, ele já dá mais uma volta, né, em cima daqueles itens. Então ele deixa de falar das famílias, como ele colocou lá em cima, e já entra nos pilares onde nós vamos detalhar o que tem dentro daquela família de equipamentos. Então, de cara, aqui a análise de cobertura já nos dá percentual que está coberto com o fabricante, o percentual que está descoberto. Não tem ninguém, nem mesmo que não seja a Logicalis ou qualquer outro vendor, não há cobertura com o fabricante. Então, já há um potencial risco ali, 52% da infraestrutura dentro desse discovery não está coberto. E esse número não é um número totalmente fictício, é uma realidade que a gente presencia, por isso que eu achei muito bacana esse webinar quando nos foi convidado assim, para bater um papo sobre, porque é uma realidade muito constante. O Thiago é responsável por todos os processos de assessment que nós fazemos dentro dos clientes, principalmente no que tange essa parte de network, e ele sabe muito mais do que eu que a cada novo cliente, cada novo trabalho que a gente faz, que a gente absorve uma infraestrutura, ou que a gente roda esse discovery de forma recorrente, a gente identifica gaps, identifica vulnerabilidades. Ciclo de vida, pensa que se já há uma vulnerabilidade, né, no fato de não haver cobertura para alguns itens de suporte, imagina ciclo de vida. Quantos dispositivos dentro da rede do cliente, dentro da infraestrutura do cliente, já não estão obsoletos, já não são mais nem vendidos no mercado, né?
já não são mais nem suportados pelo cliente. Então, a gente começa a entrar num detalhamento muito bacana. Análise de versão, né? A quantidade de versões e o nível de patch, quais os bugs existentes, né? Quais os riscos que esses bugs nos traz? Será que tem um field notes ali, uma nota de falha de segurança muito crítica para aquela versão de iOS que está rodando nos meus dispositivos, né? Então, a gente consegue, com alguns dados coletados por um curto período dentro da rede do cliente, transformar aqueles dados em uma série de informações, ser levado para um comitê executivo para uma tomada de decisão de migração para cloud, de renovação tecnológica, de defender um CAPEX ou um OPEX, passar aquela infraestrutura para ser suportada como serviço. Então, esses slides, esse resultado, rapidamente dá uma série de indicadores para uma tomada de decisão executiva, uma tomada de decisão ali operacional de ações que possam ser feitas em cima da infraestrutura do cliente no Asset Management. Pode seguir, Sérgio. Então, e a gente, esse relatório que a gente produz é bem simples, né? É bem direto. As informações são bem diretas para realmente só causar aquele impacto do cliente ver que ele pode ter um pouco mais de controle sobre a rede dele, né? Então, agora a gente mostra um pouco no detalhe, né? Cada ponto daquele slide anterior, a gente mostra realmente no detalhe para o cliente o que ele tem de end of life, end of support, né? Do ciclo de vida da rede dele, a gente começa a mostrar o detalhe realmente da rede, né? E a gente já deixa claro que o que já não tem mais suporte já está exposto ali e é uma boa parte da rede dele, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui em geral, a gente tem que boa parte da rede do cliente já não tem mais o suporte, mais a garantia. Então, a nossa equipe técnica dentro da área de Optimal Services já fez uma análise e já ajuda a área de consultoria a planejar uma mudança na rede do cliente para que seja possível ter tudo dentro de um controle, né, único de todas as garantias dos equipamentos dele e também ter o melhor dos mundos de tecnologia para performar melhor a rede do cliente, né? Então a gente faz toda a análise técnica disso baseado nas melhores práticas, nos melhores equipamentos existentes no mercado. Então aqui a gente tem, né, tipo, a descrição, né, do end of support, a causa raiz disso tudo, se existe algum bug que não é mais suportado pelo fornecedor, e se existe alguma necessidade de migração das plataformas que não são mais suportadas. Mas quer comentar alguma coisa, Robson? Acho que pode seguir. Mais no final eu falo, porque aqui a gente vai explorar aqueles 4 pilares do slide anterior, né? Então, ele desce um pouco no detalhe para todos aqueles itens, trazendo algumas recomendações, identificando alguns problemas mais visíveis e mais graves. Pode seguir, Sérgio. Beleza. A análise de iOS é muito importante, né? A gente, como várias áreas possuem gerência sobre os equipamentos, não se tem um controle mais acirrado, né, mais verdadeiro sobre a versão que roda em cada equipamento. E isso pode prejudicar muito a rede, porque você pode ter algum bug identificado numa versão um pouco mais antiga que pode ocasionar um problema muito grave na sua rede e você, o seu TI não percebe que existem equipamentos com essas versões mais antigas. E essa análise ela pega, né, ela percebe o que a gente tem a quantidade de versões diferentes que a gente tem na rede. Então, até aqui nesse relatório aqui, é muito comum a gente encontrar em switch muitas versões diferentes dentro da mesma rede. A gente pega muitos exemplos desse tipo de problema nos clientes que a gente faz a execução do Discovery. É muito comum. E essa análise é bem legal, Thiago, desculpa te cortar, porque às vezes a gente fala, poxa, mas é só a versão do iOS. Isso pode afetar toda
a camada sistêmica em torno da infraestrutura de rede, né? Todas as soluções que são a ponta ali para o usuário dependem do bom funcionamento da rede. E se não há uma padronização de iOS e um iOS adequado para a sua necessidade enquanto infraestrutura de rede e aplicações, você pode comprometer o bom funcionamento da sua aplicação lá na ponta. Então, a análise de iOS, a padronização e o entendimento se a versão dos meus dispositivos... A gente está falando de iOS porque o relatório que a gente trouxe como exemplo fala de redes, mas até em sistemas operacionais ou aplicações compradas no mercado, é importante ter uma análise em cima da versão e das funcionalidades que aquela versão traz, se são realmente as que eu necessito dentro da minha infraestrutura. Se eu vou fazer uma migração de qualquer aplicação, é importante que se tenha conhecimento das funcionalidades que aquele iOS agrega, porque uma alteração de uma aplicação na ponta pode não ser bem sucedida ou começar a ter um processo de lentidão ou de indisponibilidades temporárias por uma falta de alinhamento de um iOS dentro do seu core. A gente tem exemplos, e são vários exemplos, onde realmente o iOS estar defasado não proporcionou uma experiência para o cliente por um novo serviço que ele implantou, por uma plataforma de front-end que ele migrou, porque exigia uma comunicação diferenciada, um protocolo diferenciado, uma forma de tratar aquele dado de forma diferenciada, que só uma iOS mais recente poderia trazer. Às vezes já está até solucionado, bastava uma análise como um todo, um entendimento como um todo, para que dentro do seu projeto todas as camadas fossem pensadas e feita ali a governança em cima da infraestrutura para que o fim, que é o funcionamento adequado da aplicação, fosse bem sucedido. E isso acaba se tornando um incidente, uma crise, um estresse envolvendo tanto a empresa prestadora de serviço ou a área prestadora de serviço, quanto a área final, né? que poderia ter sido evitado com uma governança. Governança, às vezes, que um processo de gerência de mudança poderia resolver, né? A gente tem esse processo de gerência de mudança dentro da Logicalis, mas eu também trabalhei em outras empresas, como comentei, e o processo de gerência de mudança, ele é muito criterioso. Todas as áreas têm que participar, todas as áreas opinam, têm poder de veto, porque para evitar esse tipo de situação, quando uma alteração é feita e o todo não é analisado, toda a camada de comunicação não é analisada. Então, análise de iOS, análise de versão de software, versão de sistema operacional, qualquer que seja o software que esteja rodando ali dentro daquele hardware, ela é muito importante que seja entendida, que seja conhecida das áreas que suportam, que administram, para evitar esse tipo de problema. E é esse o ponto que a gente chama a atenção para a governança da estrutura de TI. É você conhecer realmente aquilo que está sendo executado, aquilo que está sendo trabalhado para entregar um serviço, uma experiência para os usuários, para os clientes na ponta. Pode seguir, Sérgio. Aqui. A análise de field notice, a gente consegue também nesse relatório puxar, né, o problema causa raiz mesmo do problema da rede, né? E já existe no site, a Cisco já retorna para a gente a solução recomendada para aquele caso, né? Então, todos os field notes são expostos no relatório que a gente recebe, e a gente consegue já passar alguma solução plausível para aquele problema que o cliente possui, mas às vezes nem sabe que tem, né? Então, assim, até esses alguns exemplos aqui que a gente tem nesse caso aqui, nesse levantamento, né? Em caso de falha, né, nesses dois field notes iniciais aí, a gente teria que fazer um RMA para poder recuperar o ambiente. Imagina um cliente e no equipamento core dele existe essa falha, ele não tem a ciência e ele está fazendo uma atividade em janela muito crítica e ele tem que rebootar a caixa e de repente a caixa não volta. Imagina que ele está fazendo isso nas duas caixas de core dele e ele deixa a rede dele indisponível.
é complicado, né? E, assim, quando ele for abrir um caso para poder ter o suporte disso, se ele tiver o suporte disso, né, contratado, né, ele pode se deparar com esse problema que poderia ter sido evitado. Se ele tivesse um controle melhor, a governança da rede dele, ele poderia evitar esse tipo de problema, fazer uma janela em um equipamento, já fazer o RMA, a troca desse equipamento, antes de dar problema. Você fez Evitaria uma muitos problemas observação, muito interessantes. Pode falar. você fez uma observação bem bacana, né? Quando você falou de abrir um caso no, no TAC da Cisco e nem estar suportado. E aqui a gente consegue fazer essa relação, porque isso é uma realidade mesmo, né? A hora que você mais precisa, você se depara, putz, eu não tenho suporte daquele dispositivo e eu Eu tenho quis field economizar notes, né? naquela proposta de renovação e É, agora eu tô vendo que foi uma economia muito ruim para mim. e pensa no field notes, né? Que é um termo, é como o recall do carro. Né? A hora que você mais precisa ali do airbag e ter um recall que você não fez, ele pode não funcionar, sendo mais extremo, né? Nessa questão, mas falando de uma infraestrutura core, falando de algum ponto de falha crítica que você tem dentro da sua rede que esse dispositivo suporte, é um recall. Ou você faz, ou você está propício ali a ter um impacto muito maior dentro do seu ambiente, mesmo que ele não esteja acontecendo ainda. Então, o Field Notes ele é muito importante, não só aqui, nesse trabalho que a gente faz, mas facilmente é possível consultar no site dos fabricantes a versão do seu produto e quais riscos ela traz. Isso não requer nenhum acesso adicional. Então, aqui é realmente uma análise de recall, uma chamada do fabricante para falhas graves existentes dentro do ambiente da infraestrutura do cliente. Pode seguir, se abre. Deixa eu ver aqui. E o meu slide não atualizou. Então, análise de pseudos aqui, né, que são possíveis problemas, né, de incidentes de segurança que podem ter dentro dos equipamentos, né. Eles já fazem a investigação, avaliam, testam, divulgam as recomendações e nem sempre o cliente tem ele recebe esse e-mail, né? Mas ele pode jogar isso aí numa caixa de lixo, né? Já joga direto lá, já arquiva o e-mail que ele recebe da Cisco sobre alguma falha que foi descoberta. E ele não fica sabendo que ele está correndo um risco de segurança no equipamento dele, né? Então aqui eles já jogam para a gente, né? Eles já analisam todos os equipamentos da rede do cliente e já nos falam quais são as falhas de segurança que já foram descobertas por algum bug que foi descoberto no passado e que já foi até realmente corrigido, mas que o cliente continua correndo aquele risco e não sabe. Então aqui a gente consegue ter esse alerta de segurança de alguma falha dos equipamentos que de forma cíclica a Cisco vai tentando descobrir e colocando em prática uma solução para o cliente não sofrer nenhum risco, né? E aqui Meu a gente slide aqui pega não casos, né? atualizou. Sim. Não atualizou a parte de problema, né? Ok. Mas aqui a Então gente ele manda tem. pra gente o link do CVE, do bug Sim. relacionado àquele caso e toda a solução, troubleshoot, workaround, tudo ele manda aqui pra Aqui gente. a gente tem também cenários onde o problema, a configuração existe na sua rede, aquela porta está liberada, aquele protocolo está liberado, e é uma necessidade da aplicação. Então, a governança em cima desse nível de configuração que esse relatório traz também sugere que a ação de solução não seja na infraestrutura. E sim, precisa ser revisto uma vulnerabilidade que é decorrente da aplicação, lá do front-end. Né? E hoje a gente se depara com muitos cenários de invasão, de cibersegurança, e aqui na camada de rede, como eu falei, né, ela está toda interage fim a fim com os front-ends, com as aplicações de ponta. Aqui a gente consegue também trazer vulnerabilidades que a solução tem que começar lá do front-end. Então, não posso simplesmente fechar uma porta ou aplicar uma correção que o CVE nos recomenda, porque isso vai impactar a aplicação. Então, precisa ser repensado lá, né? Como foi desenvolvido, como aquilo é apresentado. Então,
traz uma possibilidade de discussão, de análise, de resolução bem interessante em 4, 5 slides que nós apresentamos aqui. Pode seguir, Seabra. Então aqui no resumo final aqui, até falando um pouco mais da aplicação, né, do cliente que a gente faz todo o discovery da rede. O cliente nos disponibiliza um espaço em algum ambiente de VM dele, a gente instala um OVA, falando um pouco mais da parte técnica do início do processo, né? A gente instala um OVA na rede dele e aí com conversas diretamente ligadas lá com a área técnica para entender qual seria o melhor local para poder fazer essa instalação, para ter acesso a todos os equipamentos da rede, para poder fazer realmente o discovery de todos os ranges de rede de dentro do cliente. A gente instala, ajuda a configurar, totalmente com apoio Logicalis nisso. E o cliente fica à disposição dele uma execução cíclica, mensal, semanal, para poder refazer o discovery daqueles ranges, para que qualquer equipamento novo que surja, eles também já tenham o controle dentro dessa ferramenta. E ele vai ter acesso total, de forma gratuita, dentro dessa ferramenta. Consegue fazer um acompanhamento ali, né? É uma ferramenta que fica, nesse caso, praticamente em tempo real, né? Assim, fica ele vai ali na ter infraestrutura, para se fazer uma governança, para fazer um acompanhamento ali da evolução das atividades. Isso é bacana, né? Aqui é uma telinha aí para esse caso em específico, né? Do software que é utilizado, que traz os dados que consolidados geram esse pool de informações que a gente apresentou, como o Seabra colocou, né? No momento que é feito isso, esse cliente fica lá instalado, enfim. Mas existem, aqui é um exemplo que a gente trouxe para citar um pouco da importância de ter a governança, da importância de estar próximo do seu ambiente. Existem inúmeras ferramentas, não somente essa foi que nós utilizamos e trazemos como referência para a parte de network, mas existem para camadas de segurança, existem para camadas de Wi-Fi, que analisa toda a parte de radiofrequência, para camada de servidores, aplicações. Tem alguns produtos, nós já trabalhamos e a gente trabalha que olha licenciamento fim a fim de client user ali na ponta, o que o cara tem instalado no notebook, se aquilo está licenciado. Então, existem no mercado inúmeras ferramentas, inúmeros parceiros, vendors, Logicalis é um desses, que faz esse trabalho, né, de discovery e de apresentação de relatórios ou de prestação de serviços para esse tipo de governança, porque é fundamental para se tomar uma decisão, para se planejar uma inovação tecnológica, para se evitar riscos, impactos financeiros, impactos de negócio, indisponibilidades. E nesse momento que a gente vem passando, né, Covid, home office, uma demanda absurda de tecnologia, né? A gente vê governos aí do dia para a noite lançando aplicativos e interfaces web, onde você já pode fazer uma série de trabalhos que antes você tinha que ir em uma instituição pública. Isso é muito legal de se ver, mas é muito preocupante quando a gente imagina as vulnerabilidades existentes dentro de um processo de governança, ainda em algumas companhias. Essa inovação, ela é legal, mas precisa ter uma governança muito próxima para se evitar problemas de roubo de dados, como a gente vê às vezes nos noticiários, indisponibilidades recorrentes, falhas sistêmicas aí que impactam processos, workflows de trabalho, enfim, existe muito risco quando não há uma governança ativa, uma governança próxima. E aqui foi um exemplo voltado a redes, com um relatório que traz inúmeras informações, inúmeros dados para serem discutidos dentro de uma organização. Joyce, Suelen, se quiser abrir para perguntas, fiquem à vontade. Já tem uma pergunta aqui. A gente vai aproveitar esses últimos 5 minutinhos e vou colocar para vocês. O Felipe Moura está questionando como que a governança dos meus ativos pode me ajudar no processo de migração para a nuvem. Legal. Isso é uma pergunta muito bacana. Eu
falei um pouco no começo ali na introdução, né, para não tomar muito tempo, porque eu acho que os slides eram mais interessantes para discutir, mas pensa, assim, primeiro que quando a gente fala de nuvem, qualquer serviço que a gente tenha na nuvem, ele já gera um consumo, né? Já está pagando. Nuvem trabalha por consumo. Então, a todo momento ali, você utilizando ou não, você está consumindo um espaço de nuvem e aquilo está sendo faturado. Quando a gente pensa num planejamento, né? Go to cloud ali, que você vai tirar a sua infraestrutura física para uma estrutura cloud. Muito se discute mas vale a pena o custo, manter o premises é mais barato do que o cloud. Você ter uma governança no detalhe da sua infraestrutura dá as respostas para esse tipo de análise num planejamento de migração. Então, se você tem uma infraestrutura bem dimensionada, com a sobra necessária daquela infraestrutura para as aplicações que estão rodando, se você conhece todo o seu ambiente, as suas adjacências, como ele se comunica, seu projeto de migração para a nuvem, ele pode se tornar muito mais viável e tranquilo e muito mais fácil de ser defendido em um comitê, em uma discussão estratégica dentro da sua companhia, porque você tem informações sólidas, informações consistentes, você tem gráficos, dados, né? Quando você vai migrar um ambiente que tem um físico, onde você tem uma configuração de hardware acima do necessário, se você refletir isso numa estrutura de cloud um para um, você vai ter problemas, né, para defender, para justificar. Agora, se você tem um trabalho de ter uma infraestrutura consolidada, otimizada, já com custos previamente alinhados ali, quanto aquilo está consumindo, né, você tem um cluster, enfim, se você tem uma proximidade melhor, uma governança melhor dentro da sua infraestrutura, a migração para a cloud, ela se torna muito mais tranquila, muito mais favorável, porque você já vai com uma análise, você já tem toda uma governança que você faz na sua infraestrutura física que você vai fazer com muito mais excelência numa estrutura cloud, porque ele vai te dar mais ferramentas, ele vai te dar a possibilidade de você conseguir gerar muito mais no bit do que você talvez conseguiria se não tivesse que ter outras ferramentas numa estrutura on-premise. E isso justifica o investimento, o custo, a economia, a disponibilidade, uma série de fatores que cloud vem nos proporcionando já há alguns anos. Tá? Então, nesse cenário, eu acho que a governança ajuda muito no processo transitório aí para uma cloud, seja ela pública, AWS, Azure, o que for. Obrigado pela pergunta. Legal. Nosso tempo está acabando aqui, pessoal. Se vocês quiserem deixar algum recado final, e aí a gente já encerra. Tá, ok. Eu gostaria de agradecer aí, Joyce e Suelen, por ter nos convidado, pelo tempo aí que vocês nos deram para falar um pouquinho sobre nossas experiências aqui na Logicalis, experiências passadas, o que a gente tem vivenciado. É um tema muito mais extenso do que essa uma hora que a gente ficou conversando. Governança tem vários pilares, a gente trouxe o pilar ali, vai até gerenciamento de processos ali, para que tudo se mantenha dentro dos controles operacionais das empresas, mas é um tema muito importante. Então, eu fiquei bastante contente aí pelo convite, por ter compartilhado, espero que tenha compartilhado alguma experiência útil, né? E fico à disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta futura, quiser chamar para uma conversa mais pontual, mais específica, fiquem à vontade aí em me contatar. Muito obrigado a todos aí, um bom dia. Do meu lado aqui, realmente, a governança tem muitos pilares, a gente só abordou aqui um iniciozinho de tudo que a gente pode oferecer. A gente também abordou somente um tipo de relatório que a gente faz aqui, que é o mais voltado para network, mas a gente tem para ferramentas, para software, para sistemas, tem muito mais a oferecer. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente está à disposição. E muito obrigado pela oportunidade aí para poder demonstrar aí um pouco do nosso trabalho aqui dentro. Legal.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês em mais essa edição do Logicalis Webinar Academy e a gente aguarda vocês nas próximas edições. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Valeu, pessoal.